Nem avisaram, né? Puxa vida, podia pelo menos ter avisado que estava acabando. Mas Podia. Seria interessante eles avisarem, sei lá, não, faltando 5 bateram a minutos, né? Uma porta coisa e assim. apagaram a luz. Mas você estava falando Exato. do trabalho que vocês produziram pela Quiproquo Filmes, um trabalho sempre sensacional sobre o nosso sagrado. Um projeto que foi protagonizado pela nossa queridíssima, uma das matriarcas do Candomblé do Rio de Janeiro, a nossa querida mãe Meninazinha de Oxum, e outros queridos irmãos, amigos, que trabalharam incessantemente, incansavelmente por isso, né? E eu me lembro, eu ainda estava na Secretaria de Direitos Humanos, à época, quando me chegou uma demanda para a elaboração de um parecer. E a minha primeira surpresa foi o título que essa coleção tinha, a partir do IFAM, Coleção Magia Negra. Né? Eu fiquei tão impactado com aquilo que o primeiro item do parecer foi exatamente mudar o título. Não podia acontecer. Segundo, eu me lembro a época, eu incluí no parecer a sugestão para retirar do Museu da Polícia, porque era um absurdo que aqueles utensílios, aqueles objetos sagrados estivessem ainda como espólio de guerra, espólio de apreensão da opressão do poder público dentro de um museu da polícia. O diretor daquele museu à época não queria de jeito nenhum que a coleção saísse lá. Não queria. E assim, fizemos várias reuniões junto com o Ministério Público e ele não queria. E o terceiro item que eu incluí no parecer à época era a sugestão de que, lógico, eu entendia que era naquele momento impossível restituir às casas, porque muitas já nem existiam mais, mas que pelo menos o governo do Estado pagasse uma indenização, mesmo que não fosse aquelas pessoas, mas por ser um dano público, uma forma de indenizar e de reverter isso como indenização às religiões de matriz africana. Então, eu acho que não há como pensar numa reparação sem a dignidade do Estado reconhecer o seu erro e se desculpar, no mínimo, pagando uma indenização. Exato, Márcio. E como eu estava retomando até um pouco o que eu estava falando, eu acho que você tocou em pontos fundamentais, certamente. A liderança política e religiosa, né, com toda a sua autoridade, que é a mãe meninazinha de Oxum, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que o movimento, né, a campanha Liberte Nosso Sagrado, retoma um processo que era anterior, que é lá da década de 80, justamente sobre a reivindicação de pensar um lugar mais adequado, um lugar em que esse acervo pudesse ser tratado com respeito, considerando o fato de que, como você falou... Um dos lugares que se pensou, no primeiro momento, foi o Museu Antônio Parreiro, lá em Niterói. Lembra disso? Sim. E como você falou, Márcio... Alô? Alô? Márcio? Ah, tá aqui. Perdão. Mas como você falou, eu acho que, obviamente, né, é um processo que retoma tudo isso, toda uma problemática muito grave, né, que reflete muita coisa, muitos conflitos, muitas tensões da nossa sociedade, mais uma vez, mas, sobretudo, o fato de que esse acervo foi constituído como espólio, como você falou, de quase uma guerra contra as casas colocada em prática pelo Estado, né, pelo Estado, pelas forças. Márcio, voltou. Mas, como eu estava falando, né, Márcio, acho que o pessoal retomando, e eu acho que o movimento Liberte Nosso Sagrado, ele retoma, assim, esse histórico, essa luta, enfim, essa liderança política, religiosa, autoridade, né, religiosa de Mãe Meninazinha de Oxum,
mas de outros babalorixás e alorixás tão importantes, Mãe Beata, Ianitinha, enfim, a gente poderia aqui, Ogãs, né, Quedes, a gente poderia citar aqui uma série de pessoas, de nomes, né, das diferentes tradições importantes. E a experiência no Movimento Liberte o Nosso Sagrado é muito significativa, a produção do documentário Nosso Sagrado é muito importante para a gente nesse processo. Como você falou, né, não só o fato do acervo estar nomeado de forma equivocada pelo IFAM como magia negra, mas, sobretudo, a classificação de cada objeto, né? Quando a gente coloca uma lupa ali e vê como cada objeto está classificado, a gente já percebe que há equívocos, que reveladores de preconceitos, reveladores de desconhecimento, reveladores, sobretudo, de uma falta total de cuidado com esse acervo. Então, para além de todas as questões e tudo mais, sobretudo as tensões, como você falou, com o delegado que era muito resistente à possibilidade de mudança do acervo de lugar, né? O acervo não estava no lugar adequado do ponto de vista hoje, porque o acervo ele foi para um lugar possível, no contexto que a gente está. Como você falou, seria um esforço quase... não sei, improdutivo pensar que seria possível pensar um destino das casas, das suas casas de origem e tudo mais. Isso seria praticamente inviável, né? Então, o acervo hoje ele foi para o Museu da República e está no lugar possível dentro das condições históricas e sociais possíveis. A dignidade, assim. E então, essa dignidade foi alcançada graças aos cultos dessas pessoas todas, da liderança da Meninazinha, de todos aqueles e aquelas que estiveram juntas com ela nesse empreendimento histórico, né? Então, a gente sabe das resistências, a gente sabe o quanto isso significa, não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Se tentou fazer isso há várias décadas. E o Estado resistiu, em vez de se envergonhar, né, ter a dignidade de pedir desculpas e de devolver a quem de direito, ou pelo menos a sociedade como um todo, não é? De uma forma difusa, mas devolver à sociedade, o Estado resistia institucionalmente de uma forma vexatória. Vexatória, exatamente. E o maior, a nossa motivação para estar nesse processo, né, Márcio, o fato, eu acho que a Mãe Meninazinha defende muito isso, né? Esse acervo ele fala sobre a história do Brasil, ele fala sobre a história do Rio de Janeiro, das culturas afro-cariocas, das culturas afro-brasileiras, e aqui trazendo a ideia de afro-carioca também, muito, muito interessante para a gente pensar tudo isso. E, sobretudo, esse acervo ele precisa ser acessível do ponto de vista da pesquisa, para as casas, para os terreiros, para a gente pensar como deve ser exposto ou não esses objetos sagrados. Então, acho que é um acervo muito revelador de quem nós somos, de onde nós viemos, da nossa história, da nossa cultura, enfim, da contribuição dos terreiros, das culturas afro-brasileiras para a nossa formação social, política, econômica e tudo mais. Assim. Então, acho que é um acervo muito revelador e muito importante nesse sentido. E não é trivial que tudo isso tenha acontecido aí no dia 21 de setembro de 2020, no auge aí, né, nessa história toda da pandemia, de um contexto político e institucional bastante delicado para o país, e apesar de tudo isso, esse acervo, a gente ter conseguido a transferência desse acervo, e para a gente, né, enquanto que Procó, eu, Gabriel, toda a equipe, acho que foi uma honra poder, de alguma forma, contribuir. A gente segue junto com o Museu da República, a gente uma parceria importante também, que viabilizou a contratação de pesquisadores e pesquisadoras para atuar diretamente nesse acervo, através de um apoio importante institucional do Instituto Ibirapitanga, então reforçando ali a equipe do Museu da República para que o museu tenha ainda mais condições de trabalhar em torno desse acervo, para que o acesso a esse acervo por parte das principais lideranças religiosas seja possível.
Então, é isso, Márcio. A gente segue pensando, olhando para esse acervo, e eu acho que é um acervo muito importante, muito significativo, e uma luta, e uma conquista das mais importantes aí nas últimas décadas, eu ouso a dizer, com toda Sem humildade, dúvida, com todo respeito e carinho, é isso. um grande passo, né? Um grande passo conduzido por mãos que não poderiam ser outras que senão a nossa mãe meninazinha do Oxum, uma das grandes matriarcas do candomblé do Rio, do Brasil, outros irmãos, irmãs, alorixás, babalorixás, ogãs, equedes, que estiveram presentes nessa luta há décadas. Isso não é de agora, é bom que se diga. E segundo, além da devolução, né, das entranhas do Estado de um material que não lhe pertencia, acho que é fundamental e pedagógico para a nossa sociedade que todo mundo veja, entenda que o Estado não pode avançar com violência sobre as religiões. Esse é um marco da nossa história, uma vergonha, uma das marcas vexatórias da nossa história, que precisa ser mostrado, sabe, chocar a sociedade, para que a sociedade jamais permita que isso volte a acontecer. Contra uma ou contra nenhuma religião. Uma das maiores pérolas, uma das maiores joias da nossa democracia é exatamente a diversidade religiosa, é exatamente a laicidade do Estado. Essa é uma joia. A democracia é importante, mas a laicidade é um patrimônio da nossa sociedade. Então, isso não pode jamais acontecer novamente. Basta de intolerância. Fernando, o papo é para mais de metro, a gente podia ficar aqui até amanhã conversando. Queria te agradecer pela presença, um abraço grande para você, mais uma vez parabéns a você, a todos e a todas daqui Procó Filmes. Márcio, obrigado, é um prazer, que bom te ver aqui, enfim, te reencontrar, a gente acaba se encontrando aí nos eventos antes da pandemia, então ver por aqui é muito bom também, que a gente esteja junto logo, enfim, mais rápido possível e a gente segue com esse papo. Certamente a gente teria muita coisa aí para falar. É um prazer, obrigado pelo espaço, pelo carinho, enfim, e pelo reconhecimento aí com relação ao nosso trabalho. E parabéns também, certamente você é uma referência aí para a gente. Obrigado, querido. Tchau.